Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, é a nossa segunda-feira atípica, porque a gente vai trazer o termômetro da Bolsa, vamos comentar quais são as expectativas para o relatório Focus e vamos trazer alguns pontos que ficaram da semana passada. Vamos passar pelo Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, e também pelo levantamento sistemático da produção agrícola para ver como estão aí as nossas áreas. Isso tudo sem deixar de lado o assunto do momento, que são os benefícios fiscais. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, dia da gente saber o que o mercado fez no fim de semana. Pelo visto, o mercado não está muito feliz ainda, está esperando o corte de gastos. Mas também vamos falar aí de setores que são mais beneficiados com alguns incentivos fiscais, né? Então é importante a gente falar um pouco sobre isso. Vamos falar também do setor agrícola aí, que a gente já dá o spoiler, um dos mais beneficiados, mas mesmo assim está com problemas esse ano. Então tem bastante coisa, né, Débora? A gente já pode passar para a nossa agenda do dia, inclusive, né? A agenda hoje, pessoal, está bem enxuta, não é uma agenda muito extensa. É uma agenda até mais voltada para dirigentes de bancos centrais, então deve tomar boa parte do dia. Alguns discursos que devem ocorrer ao longo do dia, então esse é o ponto mais forte da agenda. Mas vamos ver o que tem de divulgação e o que a gente já teve de divulgação hoje. Saiu a balança comercial de setembro lá da zona do euro. O IPCS de novembro, segunda quadricemana, então aqui um dado com pouca relevância, porque é um dado semanal da FGV, saiu às 8 horas da manhã, já referente a novembro, então as duas primeiras semanas de novembro, vamos pensar assim, a segunda semana, na verdade, de novembro. Boletim Focus semanal, esse já velho conhecido nosso, traz ali as perspectivas do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos, e esse a gente vai passar com detalhes para vocês. Tem índice de confiança das construtoras de novembro dos Estados Unidos ao meio-dia. E aí, como eu falei, hoje alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos vão participar de alguns eventos. E aqui na nossa agenda isso está colocado aí como o presidente do Fed de Chicago, que vai participar de um evento nos Estados Unidos. A gente tem também hoje o Roberto Campos Neto palestrando em São Paulo. Então, caso tenha alguma fala aí depois do meio-dia, na hora do almoço, para já dar aquela indigestão, né? Uma fala do Roberto Campos Neto, a gente traz amanhã para vocês, pode deixar. E a gente tem às 15 horas a balança comercial semanal, essa também bem conhecida. Além de tudo isso, agora durante a manhã, perto das 11 horas da manhã, está sendo divulgado o boletim macrofiscal. Então, os indicadores estão saindo agora, entre 10h30 e 11 horas, então a gente não teve tempo de sistematizar e mostrar para vocês. Mas amanhã a gente traz aí as perspectivas da Fazenda para os nossos indicadores. E além de tudo isso, essa semana temos aí a reunião do G20 acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, bastante coisa aí que vai acontecer. A agenda parece até curtinha, mas tem bastante foco no G20 aí, principalmente, aí, que pode mudar algumas coisas, né? Mas já vamos começar com a Ásia, né, Débora? Então, a gente tem o que nos mercados asiáticos aí? Você tem que algumas empresas chinesas fazendo algumas negociações. Como que está a situação lá na Ásia, Débora? Olha, hoje é um dia bem misto, viu, André? Sem aquela direção única, as bolsas lá, os índices não subiram em bloco ou caíram em bloco, cada um foi numa direção. Isso porque a gente teve perda do fôlego na semana passada de Nova York, então passado aquele efeito Trump que foi chamado, né, quando ele começou a dissipar, esse efeito, né, dissipado fez com que as bolsas em Nova York corrigissem, então a gente não teve aquela extensão do movimento de alta, a gente teve uma correção dura na semana passada que persiste hoje, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí isso também trouxe, né, essa dissipação e toda a incerteza em relação ao próximo mandato do Donald Trump, principalmente agora na montagem de gabinete, vem trazendo incertezas em relação à Ásia e principalmente em relação à China. Essa semana e hoje saem dados importantes lá na China e no Japão, tanto em relação a taxas de referência, como também, no caso do Japão, em relação à inflação. Então, esses dados devem ficar no radar e o mercado acabou ficando num compasso de espera. Então, depois daquele efeito inicial dissipado, o humor negativo que veio de Nova York, as bolsas não se arriscaram, os investidores não se arriscaram muito, então as bolsas não tiveram movimentos fortes mesmo, direcionais. Mas o Xangai Composto, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ele caiu um pouco mais ali do que as outras bolsas. E eu vou explicar por quê para vocês. Como vocês estão vendo aí, o Xangai Composto caiu 1,66 hoje,
liderou, entre as bolsas que foram para o terreno negativo, o Xangai Composto acabou liderando o movimento de queda. E por que ele sofreu mais que as outras bolsas? Já que todos esses efeitos, né, compasso de espera, os efeitos do Trump, da nomeação do gabinete acabam impactando mais a China, isso é fato, eu já falei na semana passada, principalmente ali com os nomes aventados para a Secretaria do Estado, o nome mais forte é do Marco Rubio, ele acaba sendo, né, uma pessoa que se contrapõe muito à China, então isso pode trazer algumas tensões um pouco maiores para a China. Mas, para além disso, hoje teve revisão da Morgan Stanley de algumas empresas chinesas. Elas foram reclassificadas, vamos pensar assim, para desempenho abaixo do mercado, diante de alguma expectativa também de dificuldade de consumo. Então, essas empresas, normalmente, as que mais sofreram com a reclassificação foram as de software, muito também por todas essas questões de tensões, possíveis tensões comerciais. Então, o setor de tecnologia sofreu um pouco mais, e as mais ligadas ao consumo chinês, pela dificuldade que a China está de emplacar medidas de estímulos que impulsionem o consumidor chinês. Então, como a gente tem também nessa semana dados importantes que vão medir esse aquecimento ou não do consumidor chinês, a gente está com tudo isso no radar. Mas a Morgan Stanley já se adiantou e acabou rebaixando essas notas, ou a classificação aqui não é bem a classificação de crédito, mas sim a perspectiva das empresas chinesas para baixo do mercado. E isso acabou trazendo um mau humor ainda maior para o Xangai Composto, então ele acabou liderando essas quedas hoje, ou esse movimento de queda durante a madrugada. Mas as bolsas não seguiram realmente um bloco único porque elas estão sendo afetadas por seus fatores locais e de uma forma geral em compasso de espera. Mas vamos vir aqui para o Brasilzão, né, André? Vamos falar de focos, como é que está esse mercadão? Será que ele passou bem o fim de semana? O que será que ele fez? Passou nada, tá azedo. Mais uma semana aí com o mercado azedo. Todo mundo sabe o que o mercado quer, né? Quer que o anúncio do corte de gastos seja feito o mais rápido possível. A sinalização agora é de segunda-feira que vem, passando o G20, que vai ser feito esse anúncio, até para evitar algumas confusões, tal, porque algumas categorias sensíveis devem ser colocadas, mas daí é assunto para a gente comentar depois. Mas o mercado continua sua saga aqui para tentar mostrar aí que o Brasil está à beira de um colapso inflacionário, né? Então, uma inflação de 4,64% aí, um colapso inflacionário para o mercado, né? Maravilha, né? Mas o que temos aqui? A gente tem até uma arte que a gente fez aqui para vocês verem aqui de como está o relatório Focus. Essa semana a gente teve alta aí na projeção do IPCA, do câmbio e da Selic. O IPCA desse ano está sendo cotado para 4,64, lembrando que o limite do IPCA, sem que o Campus Neto tenha que escrever cartinha, é de 4,5. Então você tem que já superou 0,14 pontos percentuais do teto da meta. E você tem, então, que para o próximo ano também aumentou agora, projetando para 4,12%, ou seja, uma inflação mais persistente no próximo ano, aí, segundo o mercado. Você não teve nenhuma alteração do PIB, sendo que essa daí talvez seria a mais justificada de todas aí, você mudar a projeção, porque a gente teve um IBC-BR, que a gente vai falar ainda hoje, surpreendeu o mercado e até o próprio banco, até o próprio Ministério da Fazenda está refazendo suas projeções justamente aí olhando para ele. A gente tem o câmbio, que é o fator que o mercado está fazendo pressão, que é onde o mercado está atuando para priorar as perspectivas aqui do Brasil, mais uma alta prevista 5,60 e 5,50 para o ano que vem. E aqui está o fato que chama mais atenção para a Selic do ano que vem. Estava sendo esperado até semana passada que a Selic ia subir até 11,75 esse ano, daí você teria em algum momento do próximo ano começar um ciclo de queda, fazendo com que ela chegasse aí pelo menos até 11,5%. Agora está esperada que a Selic aumente ainda mais ano que vem, ou seja, se vai terminar maior ano que vem do que terminou esse ano. Então, mais uma vez, uma pressão aí do mercado para justificar suas narrativas, falando, se você não cortar gastos, o mercado já fala assim, se você não cortar gastos, vocês obrigatoriamente vão ter que viver com juros mais altos. Então essa é a primeira pressão no mercado. Também justificar a narrativa que o Brasil só está crescendo porque está se gastando demais. E isso daí é resultado de uma situação fiscal piorada, e isso daí vai gerar prejuízos no futuro e que o Banco Central vai ter que atuar de maneira mais forte.
Então é tudo que a gente está falando aí nas últimas semanas. Então continua a chantagem aí do mercado financeiro em relação à equipe econômica para forçar cortes de gastos aí. Então vamos ver aí, porque a gente parece que vai ficar mais uma semana da marmota esperando esses cortes de gastos que não vão vir e o mercado cada vez mais azedo, Débora. O Haddad já até sinalizou que boa parte do pacote de cortes já está pronto, mas eles estão esperando realmente acabar o G20 para divulgar esse pacote. Agora, o que me chama muita atenção é justamente que o André estava falando aí, essa Selic subindo em 2025. Isso vem junto à alta do câmbio, coisa que a gente já vem falando aqui pelo menos desde a metade do ano, que o mercado está usando o mercado cambial como forma de pressão e que isso também estava aparecendo nas negociações de juros futuros. Então, dentro do mercado financeiro, esses sinais já estavam aparecendo há bastante tempo. Pelo menos aí, desde a metade do ano, aí arrefeceu um pouco e agora voltou com tudo. E essa Selic em 12%, né, justamente num ano que se esperava que começassem os cortes de juros, mas esse movimento sendo revertido para uma alta é algo novo. Mas não me espantaria também se esse movimento começasse a passar para esse ano, porque algumas casas, né, principalmente alguns agentes do mercado financeiro, já estão projetando a Selic mais alta para esse ano, então não me espanta se esses 12% passarem para esse ano, dando uma pressionada na última reunião do Comitê de Política Monetária que acontece em dezembro. Então a gente ainda pode ver esse movimento, porque tudo depende para a mediana deslocar, que a gente consiga ali mais pessoas, ou que se tenha mais pessoas respondendo acima disso. E aí ela vai deslocar. Então não me espantaria se passasse aqui para 2024 essa alta da Selic. É o que eu gostaria? Não, não é o que eu gostaria. Mas o mercado está pressionando e isso aqui está evidente nas duas variáveis aqui, tanto no câmbio quanto na Selic. O mercado também está de olho na Bolsa, né? Ele está otimista de novo. Ele vai errar de novo, é isso mesmo, Débora? Pois é, faz algumas semanas, alguns dias não, mas algumas semanas que o mercado vem errando sua projeção. Né? Pelo menos aí umas 4 semanas, o mercado aposta, né? Ou tem uma expectativa, aposta não, ele tem uma expectativa que a Bolsa vai para uma direção e a Bolsa vai para outra. Então, na semana passada, o mercado esperava com 83,33% de probabilidade que nossa Bolsa ia ficar no terreno positivo, que ia se recuperar. Então, a recuperação do Ibovespa estava sendo esperada para essa semana aqui, do dia 12 ao dia 14. E não aconteceu. A Bolsa ficou na estabilidade, que era a outra perspectiva, que é outra projeção de 16,67% dos entrevistados, era que a Bolsa ficasse perto do 0 a 0. Que foi o que aconteceu? A Bolsa andou muito de lado na semana passada. Por quê? O mercado está esperando o pacote de gastos. Ninguém vai tomar nenhuma posição dentro do mercado financeiro, enquanto o pacote de gastos não sair, dos cortes de gastos. Então, todo o olhar, pode acontecer o que acontecer, poderia vir uma notícia muito boa em qualquer lado da economia. O mercado está olhando para o fiscal nesse momento e nada vai fazer isso mudar. E como essa expectativa pelos cortes de gastos já vem desde o final das eleições municipais, faz tempo que o mercado está colocando suas fichas aí que vai ter alta na Bolsa, porque vai de fato falar qual vai ser o volume cortado, né, o volume de recursos cortados, e essa expectativa está sendo postergada. Então, mais uma vez, o mercado está esperando nessa semana que a Bolsa vai subir. Só que já está meio que avisado que não vai sair pacote de gastos nessa semana, só na semana que vem. Mas o mercado está com expectativa que a Bolsa comece a se recuperar nessa semana. Errou na semana passada, errou na semana retrasada, errou bastante na semana do dia 28, né, porque não só caiu, como caiu fortemente nessa primeira semana e a expectativa estava bem dividida entre alta e estabilidade. Então aqui a gente vê também uma forma do mercado se posicionar. Parece que não, mas isso aqui está falando, olha, a gente quer que saia essa semana esse pacote. A gente está esperando que a Bolsa suba, já que todas as outras variáveis não são importantes, a gente quer que a Bolsa suba, a gente está esperando que a Bolsa suba e só uma coisa vai fazer subir. Nesse momento que está todo mundo muito pessimista, jogando câmbio lá em cima, vendendo ativos brasileiros. O que faria subir a nossa Bolsa? A divulgação do pacote de gastos. Pode acontecer um monte de coisa nos Estados Unidos, podem sair indicadores ótimos aqui no Brasil. Nada disso vai mudar esse olhar. Então, para mim, isso também é uma forma do mercado dar esse recado junto ao Focus. O mercado adora dar recados. Para mim, esse é mais uma forma, né, mais uma forma aí do mercado dar esse recado de que está pressionando sim pelo pacote de corte de gastos. Mas isso a gente já sabe, eles nem estão escondendo.
Vamos falar então de outro assunto aqui, agora vamos falar do agro brasileiro, né? Que você tem então prognóstico para a safra de 2025, o primeiro saindo, e também prognósticos da safra de 2024. Tá sendo esperado uma melhora para o ano que vem, uma melhora de 5,8 em relação à safra que deve sair esse ano. Então, se espera que para o próximo ano chegue a 311 milhões de toneladas, 311 milhões de toneladas, exatamente isso para o ano que vem, mas esse ano se espera aí uma safra de 297,3 milhões de toneladas, que é uma queda tanto em relação à projeção do mês passado, uma queda de 0,5%, e uma queda de mais de quase 6% já em relação ao que foi colhido em 2023. Por que está acontecendo isso? Quem diria? As questões climáticas. A gente teve uma série de ondas de calor, estiagem, queimada, então está prejudicando muito os grãos plantados esse ano. A gente tem aqui, inclusive, uma projeção em relação ao que foi plantado no ano passado. Vai crescer um pouco mais os alimentos que a gente consome internamente, o arroz, feijão de segunda safra e feijão de terceira safra, mas mesmo assim tem uma queda no feijão de primeira safra. As nossas principais culturas plantadas, que são aquelas que ocupam mais de quase 75% da nossa área, que é o milho e a soja, queda de 17,6%, queda de 10,3%, queda de quase 5% aí do que foi colhido em relação ao ano passado. O café está tendo uma melhora, mas esse café está sendo basicamente todo exportado aí porque está tendo uma crise de café no mundo, e também está tendo uma melhora em relação ao trigo. Mas o grosso aqui mesmo, assim, que é o milho e a soja, que é o que sustenta, né, que é boa parte aí do plantio, vai ter queda, e essa queda aí é justamente por causa das questões climáticas. Só que aí a gente vai lá e pergunta, eles devem ter aprendido, né? Vamos diversificar mais a nossa cultura, vamos plantar não só soja e milho, vamos aproveitar e plantar mais trigo, quem sabe, aí café, vamos plantar outras coisas? Não. A gente tem aqui um gráfico, na verdade uma tabela aí mostrando aí quais são as principais culturas. E continua aqui, ó, a soja com 49% aí de tudo de toda a área de plantio brasileira, ou seja, quase 50% das áreas destinadas para plantar algo aqui no Brasil, plantam soja. E 23% é milho. Então continua uma concentração muito grande. Cana-de-açúcar, que deu todo aquele problema aí na região do norte de São Paulo, as queimadas e tudo mais, 10% ainda. E daí você vê, ó, mandioca, arroz, feijão, muito pouco aí de área plantada. Então, a gente continua cada vez mais com o agro voltado para exportar. A gente pode colocar o quê? Que basicamente mais de 85% aí é só pensando em exportação. Acho que dá para colocar mais ou menos isso mesmo. Então, é basicamente um agro que só se volta para exportar, não alimenta o brasileiro e enche os bolsos de dinheiro, né? Pois é, não só ocupa toda a área plantada, porque se a gente for pegar aqui mesmo, dá praticamente 85%. Não só ocupa toda essa área plantada, como também ocupa o quê? Os benefícios fiscais. Então vamos falar deles, porque quando a gente abre, né, saiu aquela abertura dos dados dos benefícios fiscais, benefícios tributários, e isso está causando aí uma discussão muito interessante, porque com esses dados abertos a gente consegue ver não só quem recebe esses benefícios, olhando para as empresas, que empresas mais têm esses benefícios fiscais, mas como elas recebem esses benefícios fiscais? Por meio de quais benefícios? Quais são os benefícios tributários? É desoneração de folha? É algum outro benefício voltado, por exemplo, para o agro? Então, como é que estão distribuídos esses benefícios fiscais e tributários aqui no Brasil? E não é de se espantar que muitos deles estão voltados para o agro. Aí vocês podem falar, mas são subsídios ali voltados para setores talvez estratégicos do Brasil. Mas vamos dar uma olhadinha nos dados e a gente tira as conclusões. A gente já tinha trazido um dado bem parecido com esse quando a gente estava falando da desoneração de folha, porque muito disso vem também da desoneração de folha. Quando a gente olha o valor ali dos benefícios, podem ver aí que depois dos adubos e fertilizantes, a desoneração de folha de pagamentos está em segundo lugar.
E essa desoneração de folha já foi muito discutida porque tinha ali a perspectiva de acabar com a desoneração de folha, porque já tem vários estudos, e não são estudos, não é um estudo de uma instituição só. Mais de uma instituição já fez esse tipo de estudo que mostra que não é porque desonerou a folha que criou mais empregos ou que melhorou os salários. Muito pelo contrário, não empregaram mais, não melhoraram os salários e essa desoneração de folha acabou virando o quê, no fim das contas? Se não melhorou o salário, não contratou mais gente, só pode ter virado lucro, né? Então, tem vários estudos nesse sentido e isso já foi discutido no fim do ano passado, essa discussão voltou agora esse ano e ela não passou, né? A gente tem que lembrar que agora a gente tem a reoneração gradual, mas ela não passou o fim da desoneração de folha de pagamentos, mesmo mostrando que isso não trouxe nenhum benefício ali para o mercado de trabalho, que era justamente o ponto inicial. Mas se a gente pega esses benefícios, então aqui está elencado do maior para o menor, e a gente tem o quanto do valor total dos benefícios fiscais e tributários vão para esses tipos de benefícios. Então, se a gente olha adubos e fertilizantes, 15% do total, 149 bi, tá? Aqui está em bilhões de reais. Desoneração de folha de pagamentos é o segundo, com 122, 12,55% do total. E aí vem defensivos agropecuários, o PERSE, né, que é aquele programa especial do setor de eventos. Setor de eventos. Reorganização? Não, agora esqueci o que é o R. Mas é do setor de eventos, que esse sim, também em discussão para acabar. Zona Franca de Manaus, produtos farmacêuticos, Sudam e Sudene, subvenção para investimentos, produtos agropecuários gerais. E aí, a gente ainda tem uma segunda página, se derem para passar aí para a próxima, o pessoal de casa acompanhar. REID, que é... Nossa, agora me fugiu. REI, que é indústria química, e REID é infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura, aeronaves, sojas, produtos químicos e carne bovina, ovina, caprina, exportação. Então, quando a gente olha esses benefícios tributários, esses benefícios fiscais, quem está recebendo boa parte deles? O agronegócio, a agropecuária voltada para exportação, porque aqui a gente tem carne bovina, ovina, caprina e exportação. Soja, a gente acabou de falar sobre a soja, 49% da nossa terra plantada, 49% da nossa área plantada vai para a soja. A soja não é para ser consumida aqui, é para ser exportada, principalmente para a China, para virar ração de quem? Né? De suínos, normalmente. Então, aqui mais um benefício que se a gente for ver, tá para o agronegócio. Volta um pouquinho ali na primeira página. Vamos lá. A primeira página, para quem lembra, tinha lá adubos e fertilizantes em primeiro lugar, defensivos agropecuários. Então, de alguma forma, produtos agropecuários gerais, de uma forma ou de outra, boa parte desses benefícios fiscais e tributários estão indo para o agronegócio, seja agropecuária, seja agronegócio, soja. Então, a gente tem até de formas não diretas esses benefícios chegando a esses setores da economia. Pode ser considerado porque a estratégia precisa de subsídio? Poderia ser. Mas será que precisa de tanto subsídio assim, precisa de tanto benefício tributário que não consiga se manter sem tudo isso? Eu acho que esse é o tipo de questionamento. Já não produz o suficiente, já não explora o suficiente, além de outros tipos de exploração, de mão de obra, de terra, de degradação da terra, todas as questões climáticas que são oriundas dessa exploração depredatória do meio ambiente e da terra. E da mão de obra que normalmente trabalha quando, a gente não está falando só dos intensivos ali em tecnologia, mas também da mão de obra explorada, de todos os conflitos de terra que tem nessas regiões. Além de tudo isso, né, de toda essa exploração, ainda precisa dos benefícios. Não basta explorar todo mundo e a terra à exaustão, ainda precisa dos benefícios tributários. Eu acho que é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer. E aí saiu a abertura também por empresas. Então a gente separou aqui o top 10 para vocês, para ver quem que recebe mais benefícios tributários aqui acumulados até agosto, tá? Tudo isso está acumulado até agosto. Então, a primeira é a BRF, BR Foods, para quem não sabe, é esse frigorífico. Seara, também. Aí vem a Globo, né? Que aí entra muito pela folha de pagamentos e pelo PERSE também. Companhia do Metropolitana de São Paulo, Metrô. Cooperativa Central Aurora, a Century Brasil, MPD Engenharia, AEC Centro de Contato, Atento e Log20 Logística.
tem até Atento aqui, gente. Atento é telemarketing. Então, aqui a gente tem que pensar... Atento é telemarketing. É telemarketing. Né? Me deu um branco aqui. A gente tem que pensar para onde está indo esse benefício fiscal e por quê. Por que recebe esse benefício? É por desoneração de folha? Se é por desoneração de folha, esse benefício de desoneração de folha está gerando mais emprego? Está fazendo com que as pessoas ganhem mais ou está virando lucro que nem mostram os estudos nesses casos? Então, tudo isso tem que ser olhado, porque quando a gente está falando de fiscal aqui no Brasil, essa discussão parece que ela fica de lado. Ninguém fala muito sobre isso. Agora esses dados estão abertos, porque nas costas do trabalhador todo mundo quer apoiar, mas quando falaram de desoneração de folha de pagamentos ou reoneração, né, de discutir a desoneração, ninguém ficou a favor. Quando fala sobre o fim dos juros sobre capital próprio, que diminui a base tributária, ninguém é a favor. Então, assim, a favor quando é nas costas dos outros, porque os meus benefícios eu não quero abrir mão. Então, acho que esse tipo de discussão, em um momento tão importante que está se falando no corte de gastos, tem que ser feita. André, se quiser falar alguma coisa aí sobre... Dá para tirar um pouquinho daqui, né? Um pouquinho aí. Terceira maior captadora aí de benefícios fiscais e maior defensora dos cortes de gastos aí é justamente a Globo, com o seu jornalismo, isento, né? Isento. Vamos lá, né? Isento para o mercado, então... Aqui, ó, 10 bilhõezinho aí, acho que não vai fazer tanta falta. Se tirar os 50 aí, ó, não querem 50? Ah, 50, já dá pra... ganha, ainda muito, ainda fica, se tirar os 50, ainda fica lá nos top, né? Pois é. Fica ainda, não sai do top 10. Daria para tirar os 75, o mercado fala entre 50 e 75, tem gente que quer 75, ó, tira metade ali, ainda fica perto do último lugar ainda. É só isso que eu tenho para falar mesmo, viu? Vamos rapidinho, Débora, só para a gente fechar o programa mesmo, falar do IBCBR, que foi divulgado na última sexta-feira e mostrou um avanço no terceiro trimestre de 1,1% e um avanço mensal de 0,83%. A gente montou até um gráfico aqui para mostrar para vocês aí o IBCBR aqui, ó. A gente está com o IBCBR agora aqui chegando em 0,83% aí nesse mês de setembro. A gente viu que o IBCBR é medido pelas pesquisas mensais, né? Então a gente viu uma indústria crescendo bastante, um setor de serviços crescendo bastante, o setor comercial crescendo bastante, a atividade urbana está muito forte esse ano, ao contrário do ano passado, que foi o agro que fez o PIB crescer, esse ano é o setor urbano. Então a gente vê aí que é basicamente isso que está fazendo com que a economia gire, né? Então isso daí é muito bom aí, mostrando assim que a economia vai muito bem, obrigado. Estão tentando atrapalhar, óbvio, né? A gente ainda tem o Campus Neto, o mercado aí querendo corte de gastos aí que justamente influencia e diminui a capacidade de crescimento, sim, porque boa parte desse crescimento é por políticas de aumento real do salário mínimo e tudo mais. Então, a gente vê aí que a economia brasileira vai muito bem, obrigado. Débora, vamos chamar a nossa audiência aí, porque tem produto novo do ICL aí, que finalmente chegou essa hora aí, da pós do ICL, né? A gente tem a ICL Pós aí, que vai ser a nossa pós-graduação, que vai ser a graduação da cara do ICL e tal, muito pedido pelos nossos alunos aí. É um curso revolucionário, que faz uma formação crítica, revolucionária e essencial para você entender o Brasil. A gente tem aqui, a gente está com um convênio junto com a primeira escola de sociologia do Brasil, né, para montar essa pós-graduação. Então é um sonho, uma realização muito grande aí. A gente vai começar principalmente aí com esse curso aí que o GCE está encabeçando nesse primeiro momento. Então a gente vai mostrar para vocês esse curso aí no dia 28, quinta-feira, às 8 horas da noite. E quem participar ao vivo vai garantir algumas condições exclusivas aí para essa matrícula, gente. Então, ó, vai valer muito a pena, tá certo? Muito a pena mesmo. Então clica aqui embaixo, iclmercado.com.br, e para você saber como que vai funcionar essa pós aí do ICL e da FESP. Nossa, difícil falar esse nome, hein, gente? FESP? FESP. Muito difícil falar esse nome, mas fica tranquilo que é uma das instituições mais tradicionais aí de sociologia aqui do Brasil, tá certo? E hoje à noite também tem o Chico Pinheiro aí, uma entrevista exclusiva aí que vai acontecer. Hoje é o José Dirceu, né? José Dirceu aí que vai ser entrevistado nesse dia de hoje aí. Então não perca às 8 horas da noite, tá certo, Débora? E só aqui um ponto... Além de ser um momento histórico aqui para o ICL com a nossa ICL Pós, ainda é uma pós reconhecida pelo MEC, importantíssimo isso. Então, gente, se inscrevam
E à noite, agora vocês têm o rolê, tá? Então deem um rolê aí com o Elian Deluc e com o Guga Noblar. E à noite ainda tem o CP Entrevista com o Zé Dirceu. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.